Pode crer para geral, tá no ar. Valeu? Nossa convidada especial de hoje é a professora Kátia Ferreira, especialista em educação especial e autismo. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um momento muito importante e vamos tratar também de um assunto muito importante aqui com vocês. Professora Kátia Ferreira, antes de iniciar, falar um pouco do nosso patrocinador Master. Tá deixando um cupom de desconto. É isso mesmo, tem um cupom de desconto para vocês, seguidor. Lá tem umas camisas diferenciadas. Não encolhe e não desbota. Vão lá que o cupom é 15% no site www.agston.com.br. E aproveitando a oportunidade, quer ganhar uma camiseta? Vai ter um sorteio para vocês. Vão lá no último post no Instagram. O Instagram é useagston, tá bom? Então, nosso patrocinador Master tá na casa hoje e tá para fortalecer vocês. Valeu? Professora Kátia Ferreira, vamos falar um pouquinho da tua trajetória, né? Que não começou de agora, já tem uma caminhada, né? Pela frente. Sim. Um pouquinho da jornada, um pouquinho do que vem por aí, né? Sim. Eu sou professora, especialista em educação especial, em autismo. Já estou aí nessa área há 15 anos, na área da educação, e sempre voltada para a parte da educação especial. Tentei ali, né, ir para uma outra área, trabalhei em algumas escolas que não era, né, na educação especial, mas o meu foco principal sempre foi voltado para isso. É uma área que eu me identifiquei, a área que eu gosto, a área que eu estou sempre procurando me informar cada vez mais, porque nós sabemos que os estudos sempre vêm mudando, muitas coisas vêm se modificando, e a gente tem que estar acompanhando aí as modificações que vêm acontecendo nesta área, que são várias, todo dia uma descoberta, todo dia algo novo, e eu procuro me inovar sempre para melhorar muito mais as minhas aulas, meus atendimentos, porque o meu foco principal sempre é, né, esses alunos, essas crianças que precisam desse auxílio voltado para a área da educação especial. Caramba. Professora, tem muito tempo nessa caminhada? Tem muitos anos? Como que é? Sim, já tem 15 anos que eu estou aí na área da educação especial. Tem que se formar? Como que funciona? Eu fiz, né, a minha faculdade em pedagogia, me formei lá para professora regular, de 1º a 5º ano. E depois fui conhecendo essa parte aí da educação especial e fiz a especialização, pós-graduação. Primeiro fiz em educação especial, depois voltei, fiz uma pós em autismo, depois voltei, fiz uma pós em psicopedagogia, né? Fiz aí também um outro trabalho que é voltado para a área do tratamento ABA, que é uma terapia comportamental, que também é própria para trabalhar com as crianças autistas. Então, estou sempre inovando, me aperfeiçoando aí para melhorar cada vez mais. Caramba, bacana. É uma bagagem, uma experiência, né? Sim. 15 anos não é 15 dias, né? Sim, é bastante tempo. E trabalhando sempre voltado mais com as crianças autistas. Tive um trabalho com crianças de deficiência intelectual também, mas a minha área específica é voltada para as crianças que são TEA, né, autistas. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. São várias... a questão educação especial... Sim. É uma situação, né? E a questão do... Para o povo entender um pouco melhor. Sim, sim. A educação especial seria o quê, para o povo entender? A educação especial é uma área dentro da educação que é voltada para essas crianças com deficiência. Certo. Eu trabalho hoje no estado, dou aula lá e a gente fala sala de AE, o professor de AE, que é o professor de atendimento educacional especializado. Então, dentro da área da educação, nós temos aí essa sala que é específica para essas crianças que necessitam de um atendimento especializado dentro da educação, dentro da escola. Então, essa educação especial seria isso, né? Isso. O povo que está acompanhando ter um entendimento melhor, Sim. porque são, por exemplo, a professora Kátia é especialista em educação especial
e autismo, né? Sim. Então, assim, tem muitas pessoas que acompanham, a ver a pessoa tem alguma dúvida. Sim. O que é educação especial? Isso. Que Onde que é que acontece? Como é que A é? senhora entendeu? Sim. Educação especialista em autismo. Sim. Então, são duas... Isso. Existem aí algumas escolas, né, que são algumas instituições que são filantrópicas, que a PAI, nós temos escolas que são especializadas, que atendem esses alunos. Dentro da área da educação governamental, municipal, existe, né, educação especial que trabalha junto para que essas crianças também sejam atendidas e que tenham, né, esse atendimento especializado. Além da sala regular, elas frequentam os atendimentos especializados, que são o quê? Atividades adaptadas, né, uma forma diferenciada de trabalhar com elas, para que elas também entrem, né, aí entra a parte da inclusão, que a educação especial é voltada para a área da inclusão, para que essa criança também tenha a oportunidade de aprender. Entendi. Ela vai estar na escola, às vezes ela tem a dificuldade na aprendizagem, e essa sala de recurso, esse atendimento especializado vem para que essa criança também tenha essa oportunidade de aprender, ser alfabetizada, da maneira com que ela entenda isso. Então, nessa educação, a gente faz as adaptações, né? A gente usa aí a parte da alfabetização, que nem língua portuguesa, entra a matemática, entra a ciência, mas de uma forma que nós vamos adaptando para que aquela criança venha entender melhor a matéria e para que ela venha aprender da forma como ela consegue. Entendi. No caso, se enquadra na educação especial. Isso aí. Entendi. E sobre o autismo? Hoje está crescendo, né? Sim. Tem idade? A criança autista, né, é um transtorno, e esses sinais começam a aparecer desde a primeira infância, lá quando, às vezes, até quando é um bebê, né, a família observa, vê um comportamento diferente, e aí vai começando, né, a questão. Primeiro vem a observação familiar. Se a família consegue notar algo, já procura uma ajuda médica, alguém que seja voltado aí para poder fazer esse laudo, ou então, muitas das vezes, é notado na criança quando a idade escolar. Né? Ela começa a ir para a escola, a professora observa, vê que essa criança está aí destoando das outras, alguns comportamentos que não são para aquela idade. Então, aí é chamada a família, é conversado e é feito todo um levantamento aí para que realmente seja feito esse laudo aí, que essa criança é autista, ou às vezes é uma outra deficiência, desde pequenininho. São sinais que a criança apresenta. Muitas das vezes são sinais voltados para a parte da linguagem, né? Demora a falar. Meu filho não fala nada. E muitas das vezes, o que é o primeiro diagnóstico que é dado? É surdo, né? Não escuta. Por quê? Se a criança não fala, então tem alguma coisa voltada para a parte da audição. E com as investigações, com o acompanhamento, aí vai fazendo as observações e vê que, às vezes, não é uma surdez, é uma das características do autismo, né? A defasagem aí na linguagem, e aí vai começando a observar e procurando outras características nessa criança. Caramba. E, professora, 15 anos nessa área, tem que ter muito amor para passar, né? Porque, vamos supor, tem várias partes, né? Tem, um exemplo, como nós iniciou, educação especial, sim, especialista em autismo, e tem, acho que o povo também, é TDAH que fala? Isso. São outra parte também, é isso? Sim, a criança com TDAH já é uma outra questão. Muitos dos autistas têm essa questão da hiperatividade, né? Entra também o TDAH junto, mas não é um transtorno, né? É uma comorbidade do autismo, muitas das vezes o TDAH, que é aquela criança hiperativa. Mas também nós temos os autistas que são hipoativos, que são aqueles que ficam ali paradinhos, não tem interação, sempre na deles. Então, tem essa questão. O TDAH já é uma outra questão nas crianças, que não entra como transtorno, nem como deficiência, que às vezes, hoje em dia, na escola, né, as mães vão lá fazer investigação, meu filho está com dificuldade, não consegue aprender, e aí o médico fala, mas seu filho está com TDAH, e a mãe já descabela, já fica desesperada, mas não entra como uma deficiência o TDAH, não entra como um transtorno. É um problema da criança que afeta a aprendizagem, afeta a parte comportamental,
mas que não é algo tão grave. Caramba, hein? Hoje em dia tem muitas pessoas que às vezes dão importância para situações que às vezes não precisa ter atenção e às vezes descarta outras, né? A questão educação especial, autismo, TDAH, entre outras, né? Porque Sim, tem muitas, né? Sim, hoje em dia nós temos muitas questões que afetam a aprendizagem, principalmente a aprendizagem das crianças quando elas estão na fase escolar, ou então a interação social, o convívio social, né? São questões que precisam ser observadas e nós precisamos estar atentos com isso para que essa criança tenha um desenvolvimento pleno, né? Em todas as áreas da vida dela. Caramba, antes de vamos supor, não sei, para dar um diagnóstico, se é A, ou é B, ou é C, para falar sobre essa questão. Tem um especialista exato assim que fala, o diagnóstico é esse? Não. Como que funciona? A avaliação, né, para que se chegue até lá, não, essa criança realmente, né, ela é até essa criança, existe sim uma avaliação que a gente fala que é feita pela equipe interdisciplinar. Né? São vários profissionais da saúde que fazem avaliações, existem os testes que são feitos para chegar num diagnóstico. Né? Essa equipe interdisciplinar inclui fonoaudiólogo, inclui psicólogo, inclui terapeuta ocupacional, inclui o neuro, né, o neuroinfantil. Então, é uma avaliação bem minuciosa que é feita para que realmente esse laudo seja fechado, para que essa criança seja diagnosticada e que aí ela inicie aí um tratamento completo. Caramba, então é um time de médicos, né? São profissionais da saúde que fazem as avaliações para realmente chegar, né, no X Caramba. da questão. Então, para o povo entender o diagnóstico, quem dá um diagnóstico dessas especificações, né? Uhum. É um fono, terapeuta ocupacional, entra o neuro, né, o neurologista infantil, e aí são feitas muitas avaliações nesta criança, o trabalho com a família, né? Aí vai fazer uma anamnese, que aí é uma investigação desde a gestação, né? Como foi a gestação dessa criança? Correu tudo bem? Teve intercorrências? Na hora do parto, isso também é algo muito importante. Como foi o parto dessa criança? Passou da hora? Não passou? Então, é uma investigação bem profunda para que realmente consiga, né, saber ali, né, o porquê que está acontecendo tudo isso com essa criança. Entendi. Então, para você que está acompanhando, está assistindo a live, estão curtindo, estão aceitando as palavras, o que está acontecendo. Isso aí. Porque assim, é um processo, né? Sim. Tudo isso é um processo. Sim. E quem está assistindo, é bom ter um entendimento e ver um pouquinho, né? Uhum. Porque assim, sabe o que eu reparei? Tem pessoas que você fala em questão de interesse, de valores, a pessoa dá atenção para isso. Mas como chega a questão de saúde, de uma vamos supor, a professora Kátia vai estar na live, tal horário, tal hora, às vezes vai falar da especialidade, o familiar pode estar escutando, outro vizinho ou conhecido pode estar. Mas se vem outro e fala em questão de valores, tem mais poder o valor do que dar atenção para uma pauta que é importante, né? Porque às vezes pode ter um vizinho, conhecido, um amigo, passando por isso, né? Sim. Então, assim, eu acho que, em geral, o povo tem que dar mais prioridade para especialista do autismo, porque, como nós começou, está crescendo muito. Sim. Está crescendo muito. Às vezes eu vejo na rua mesmo, muitas pessoas, minha pauta é autismo, isso é autismo. Mas, assim, para muitos, está só de palavras. E na prática? Isso. Né? É isso aí. O que tem na prática? Por isso que, assim, quando nós combinamos de vir e eu falar sobre isso, é a minha causa, certo. Né? Que nem eu falei, são 15 anos que eu estou nessa área. E por que eu continuo até hoje? E eu quero propagar isso, eu venho falar disso, eu compartilho com as pessoas sobre isso. Por quê? Porque eu acredito, né, nas pessoas com deficiência. Porque a inclusão existe a partir do momento que você se conscientiza, né, de que realmente
Existe. O autismo existe. Essas crianças estão aí. E numa proporção cada vez maior. Né? Tem estudos que estão comprovando, nos dias de hoje, que cada 36 crianças, uma é autista. Então, é algo que não é lá longe, está muito próximo de nós. E nós, como sociedade, nós precisamos se preocupar e saber um pouquinho mais. Porque o que acontece? Muitas das mães sofrem porque elas não querem sair com o filho, porque em determinada situação eles entram em crise por uma coisa muito fútil, né? Para nós que estamos de fora, é uma bobeira isso. Mas que para ele é importante. E, às vezes, aquela mãe deixa de sair com aquela criança, aquela mãe deixa de fazer algumas atividades com ela. Por quê? Porque as pessoas têm um olhar de diferença. Né? Essa criança é birrenta. Essa criança precisa de uma correção, porque essa mãe dá mole. E não é isso. Né? Nós, como sociedade, precisamos entender um pouco mais para poder ajudar essa mãe, né? E ver que isso não é frescura, não é algo distante, é algo que está muito próximo de nós. Né? Se você não tem na sua família, se você não tem uma pessoa... Eu tenho certeza que um vizinho, como o Dedé falou, né? Um conhecido, uma pessoa, ela vai passar por essa situação e nós precisamos estar ali para dar apoio, para ajudar, para auxiliar da melhor maneira. Às vezes, eu não sei o que fazer, mas você estando ali, não, eu te entendo, né? Não, seu filho é bem-vindo na minha casa. Seu filho é bem-vindo na minha festa. Porque, muitas das vezes, nem para uma festa uma criança autista é convidada. Por quê? Ele chora, ele grita, ele isso. Então, ela sempre vai estar sendo excluída da sociedade. E nós precisamos ter uma atenção maior, sim, porque cada vez mais as crianças estão aí, né, demonstrando essas características e estão muito próximas de nós. E nós precisamos saber lidar. Não só na área da educação. Eu não falo só como professora, mas como sociedade. Nos locais onde você vai, é num restaurante, é num ônibus, é num trem, é num supermercado, você vai se deparar com essas crianças. Como? Às vezes você vai ver o cordãozinho lá, né? E muitas pessoas não sabem o que é aquele cordão. Né? Ou é o cordãozinho do quebra-cabeça, ou é o cordãozinho do girassol. Nós vemos muitas crianças. Quando a gente circula pelas ruas aí, muitas crianças com esse cordãozinho e as pessoas não têm noção do que é isso. Isso é uma sinalização de que essa criança, né, é uma criança com transtorno do TEA, é autista, e ela merece uma atenção especial, um olhar acolhedor, não só para essa criança, mas para aquela mãe que está com ela também. Professora, esse caso de inclusão, daqui a pouco eu tenho mais dessa. Incluirest tem uma pauta muito importante dela, que eu acho que nós vai demorar muito tempo, que se nós for ficar até o dia raiar, vai ter muita... São muitos assuntos desse tema. Porque, assim, você vive isso, né? Você vive isso, teve 15 anos, familiar também, né? Sim. Daqui a pouco nós vamos tocar nessa importância da família, mas é assim, que nem eu comentei, né? A importância da pessoa. Tem muitas pessoas que dão valor por um simples... Quer valorizar uma coisa que não tem, né? Sim. Às vezes, necessidade. E a importância da pessoa que tem que valorizar uma pauta importante. Autismo, que nem eu estava comentando. Tem um monte... Não vou entrar em detalhes. Tem um monte de gente na rua. Hoje está época de eleição. Sim. Um monte de gente abraçando essa causa. Mas, assim, tem que ver realmente e pontuar e colocar ponto e vírgula se vai abraçar de corpo e alma. Sim. Um exemplo, você não tem envolvimento nada com política, não. Mas, assim, você tem 15 anos nessa área, tem um familiar. Na forma que você abraçou o seu familiar, dá para contar um pouquinho, só para nós ter uma noção, antes de entrar nessa pauta da família? Porque a próxima pauta é a importância da família nessas horas, né? Sim. E você passa por isso, teve uma importância, né? Sim, sim. Né? Eu costumo dizer que, assim, tudo nas nossas vidas tem um propósito. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E há 2 anos... há 2 anos, não. Antes de 2 anos, há uns 4 anos, né? Eu e meu esposo, nós conversando, nós entramos para um processo de adoção. Né? Eu já tenho 2 filhos, meus filhos já estão adultos, minha filha tem 28 anos, eu tenho um outro menino de 21. E há 4 anos atrás, nós conversando, nós entramos nesse processo aí de adoção.
E aí se passaram, né, 4 anos para adoção. Depois, em 2022, né, eu recebi uma ligação falando que, né, a criança que no perfil a qual eu tinha escolhido, né, ela tinha aparecido. Aí foi, né, aquela coisa assim, e foi 2 dias depois do meu aniversário. Eu falei, o melhor presente de aniversário que eu já tive foi essa ligação. E aí recebi a ligação, né, essa criança estava aqui, e aí a assistente social me falou assim, olha, mas no seu relatório da adoção, você colocou que poderia ser uma criança com uma deficiência leve, tudo, porque, olha só, entrando em outro assunto aqui, falando de adoção, quando você entra nesse processo, você faz ali uma escolha da criança que você quer adotar. É como se você fosse comprar um carro. Você pode escolher tudo, cor de cabelo, cor de pele, sexo, idade, tudo. E quando eu preenchi essa ficha, eu coloquei lá que poderia ser uma criança com um tipo de deficiência, mas você também não tem a opção de escolher que tipo de deficiência é essa. E aí passou, e quando eu recebi a ligação para falar que essa criança tinha aparecido, a assistente social me falou, olha, ele é uma criança, né, autista, ele é TEA. Né? Ele tinha sido laudado naquele mês, no mês de agosto de 2022. E ela falou assim, você tem interesse em vir conhecer essa criança? É um menino e ele está aqui conosco. E aí, quando ela desligou o telefone, eu fiquei, meu Deus, né? Um menino autista. E eu já estava aí nessa caminhada há muito tempo. E aí, depois de que aconteceu tudo isso conosco, aí eu tive a plena convicção e a certeza realmente que para tudo há um propósito, né? Certo. Que tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu vivi, contatos com as mães, porque além dos alunos, a gente também sempre está conversando com as mães, a gente tem ali às vezes, intimidade com algumas, você fica sabendo das histórias, de tudo. E aí eu tive essa convicção e a certeza de que realmente tudo isso que eu já tinha vivido, que eu passei, que eu aprendi, que eu estudei, era para um propósito maior, que era de receber esse menino, né, essa criança, que hoje faz parte das nossas vidas há 2 anos. Ele é uma criança com autismo e ele está conosco e, assim, veio para transformar as nossas vidas. Né? Nós amamos demais o Celso. E a gente sempre fala assim, que é como se ele já fizesse parte da nossa família sempre. Né? Não é uma criança que chegou do nada e como se fosse um estranho, né? Você não recebe uma visita na sua casa para ficar um tempo e aquela pessoa está lá, mas você sabe que ela não é da sua família, não tem aquele vínculo. E quando o Celso chegou, foi algo assim extraordinário e é como se ele já fizesse parte das nossas vidas sempre. Né? Ele se encaixou ali, ele era a pecinha que faltava para nós e nós amamos o Celso. E eu entrei, né, nessa jornada, não só de profissional, né, de educação especial, mas como uma mãe atípica também, né, para estar ali com o Celso, auxiliar o Celso e dar tudo que ele precisa. Né? Eu forneço, assim, eu tenho muito mais, tenho que aprender muito mais para lidar com o Celso, porque a gente vê que não é só a parte profissional, a família é muito importante. Nós somos uma parte crucial aí para o desenvolvimento dessa criança e hoje eu sei disso, né? Que o Celso precisa de mim constantemente, sempre, e não só profissionalmente, mas como uma mãe ali, que é algo assim, duas vertentes, né? Você ser mãe de uma criança, você ser uma mãe atípica e você ser uma professora, são 2 vertentes diferentes, mas que lá no final se juntaram e faz parte da minha vida. Se completou, né? Completou. Pessoal, você está vendo aí? Não é brincadeira, não, é sério. Tem que gostar, né? Sim. Além de gostar, você tem na família. Sim. Um exemplo, você não é só formada. Uhum. Agora é prática mesmo, do dia a dia. É prática. De todos os dias comigo ali, 24 horas. É verdade. E nesse caso, se encaixa a importância da família nessa hora, né? Sim. Você ter uma família, às vezes tem... Cada caso é um caso, né? Sim. Tem família que é estruturada para receber, né? Isso mesmo. Tem, às vezes, você tem que passar a ver o pai, a mãe... Não tem aquela estrutura familiar, mas vai ter que passar por esse processo porque, um exemplo, essa causa é muito importante e se a pessoa pega... hoje em dia, não escolhe cor, não escolhe se é
se é pobre, se é rico, Sim. não escolhe raça, não escolhe nada. Sim. Pode vir tanto para quem é pobre, tanto para quem é rico, não é verdade? Sim, é isso aí. Então, se a família está preparada, acho que o preparo também vem da família, dessa importância total também, né? Sim. Para começar o início, o que eu costumo sempre falar com os pais, né? Quando a gente se reúne em reuniões, eu falo assim, a inclusão começa dentro da sua casa. Né? Às vezes os pais têm ali, eu luto pela causa da inclusão, do meu filho, tem que ser aceita, a sociedade tem que aceitar, mas a inclusão começa dentro da nossa casa. Né? Nós, como família, temos que incluir essa criança, ela faz parte e ela tem que viver em família, por mais que seja difícil. Eu sei, não é fácil, são casos e casos, como você falou, né? Porque muitas das vezes, o que as pessoas fecham? O autismo numa caixa. Então eu sei que o autismo tem sensibilidade auditiva, ele tem a seletividade alimentar, ele não gosta de barulho, não gosta de luz, e as pessoas fecham o autismo nisso. Só que cada criança é única. Cada uma tem a sua peculiaridade, né? Eles têm muitos aspectos parecidos, sim, mas cada um é único. Então, eu não posso falar, né, da minha vida como mãe, né? Eu não posso falar, você que é mãe, faz isso, isso, isso. Não, porque o seu filho é o seu filho, ele é único. Não tem como eu falar que você vai fazer e vai dar certo. Muitas das vezes o que eu faço com o meu não vai dar com o seu. Mas são trocas de experiências, né? São convivências que nós vamos ter, que nós vamos aprender. Eu vou tentar assim, aí eu vou observar. Não. Mas se eu fizer assim, uma coisinha diferente, vai dar certo. Então, são trocas de experiências que nós temos e que nós devemos ter e que vai auxiliar um ao outro, né, para o desenvolvimento dessa criança, que é o principal, né, que é o que eu vim, né, falar aqui, expor para vocês. Né, viemos falar do diagnóstico, da intervenção precoce. Importante, né? Sim, porque o quanto antes essa criança for diagnosticada, for atendida, é crucial para a vida dela. Né? A gente fala aí vou entrar um pouco para a parte técnica, da neuroplasticidade cerebral, né? Que acontece com maior avanço até os 6 anos de idade. Então, quanto antes essa criança for diagnosticada, ela for atendida, melhor vai ser para o desenvolvimento dela, entendeu? Então, por isso que nós temos que dar importância, sim. As pessoas falam muito, que nem você falou, agora é época de eleição, muitos candidatos falando aí da causa do autismo, tudo. Mas a sociedade precisa entender que essas crianças precisam de atendimento médico, né? E nós vemos que as mães que não têm condição de um convênio, da mãe que depende de um SUS, ela precisa de profissionais para que essa criança venha a ser laudado quanto antes. A gente vê aí o sofrimento que é a fila de espera para passar com o neuro. Tem mães que ficam quase 1 ano esperando. 1 ano, gente, na vida de uma criança que precisa de intervenção é muito tempo. Então, a gente precisa, sim, despertar como sociedade de que essas crianças precisam ser aceitas, precisam ser incluídas e precisam de atendimento com urgência. Eu volto a repetir, é uma pauta importante. Nós não estamos falando mal nem de A, nem de B, nem de jamais. C. Mas, assim, para e pensa você que está assistindo. Quantas pessoas estão levantando essa pauta, às vezes por interesse de uma cadeira, de uma caneta, mas não vai levar adiante. Sim. É assim, eu vindo de manhã, de lá para casa, eu vi uns 3, 4. Às vezes você pega panfleto, tudo. Mas tem que ver realmente se vai abraçar essa causa. Essa causa tem que abraçar. Tem que dar voz para o autista, para todas as, né? Nessa Sim, questão, todas as deficiências, não só a criança autista, mas existem 1000 aí deficiências raras que precisam de atendimento, que precisam de suporte, que precisam de auxílio e que vão ficando, né, de lado. No caso, um familiar, tem até uma vizinha que tem um filho, eu não sei como, agora eu não sumi um pouco da mente, mas é assim, numa situação, tem uma mãe que às vezes ela recebe um auxílio, ela não é, como que eu posso dizer, tem um nome para isso, tutora, eu acho que é isso. Sim, isso tutora. Parece que ela recebe um benefício e hoje em dia tem situações que tem grau, né? Sim. É grau que fala ou é nível? Nível de suporte. Certo. Né? Tem o nível 1, que são aquelas crianças que são consideradas com autismo mais leve. Tem o nível 2 e o nível 3.
né? Eles são classificados nesses 3 níveis aí, que vai do suporte que ele precisa, né? O nível 1 é aquele que precisa de um acompanhante, precisa da família, mas que ele tem, né? Principalmente a questão da comunicação, porque o que pega nos autistas é a comunicação. Muitos deles é não verbal, né? E quando você não consegue se comunicar, você não consegue expressar o que você fala, é algo muito difícil, né? Aí eles ficam nervosos, entram muitos fatores aí que atrapalham a vida deles na sociedade. Então, aí a gente classifica, né? O nível 3, que aí entra a questão da comunicação e entra a parte cognitiva, que também, né, tem outras comorbidades associadas ao autismo. E aí vai. Caramba, eu até comentando com ela, o dela não é autismo, é outra. Agora sumiu da minha mente. Mas, assim, parece que ela até recebe um auxílio, porque eu acho que uma pessoa, dependente de qualquer especialidade, tem que ter um suporte, né? Às vezes, um exemplo, um familiar, às vezes tem uma certa idade, trabalhou muito tempo e pega uma pessoa para tomar conta, assim, você tem que parar a sua vida, né? A pessoa tem que parar a vida para cuidar do parente, do irmão, do conhecido, ou quem for, e, às vezes, o suporte que não tem de lá de fora, que o que tinha que ter, né? Sim. Pelos impostos, e a pessoa não tem. E nessa causa, às vezes tem uns que tem grau, nível, né? Nível Sim. baixo. Tem outra especialidade que fala grau também, não? Não, aí já só mais Qualquer o autismo mesmo. Aí entra a forma, qual é a deficiência dessa criança. Certo. É que eu não me lembro, é que sumiu da minha mente. Mas, um exemplo, às vezes o que recebe do governo não suporta, às vezes, o gasto da criança, do adolescente. Jamais. Porque toma, às vezes, a vitamina, o medicamento. Sim. Às vezes pode ser... Porque tem casos que... Eu não sei se no autismo agressivo ou não. Tem casos? Tem casos de autistas que são mais agressivos, que aí entram outras comorbidades, né? Entendi. Sim, precisam da medicação. Algumas medicações é fornecida pelo governo, a outras não. O tratamento que você quer fazer, que nem eles precisam de uma carga horária de terapia muito alta. Isso aí não é fornecido. Então, se você não tem um convênio, é muito difícil. E se a pessoa ela recebe esse benefício, vai pagar o convênio, ela não vai viver só pagando um convênio. Tem outras questões que essa pessoa precisa, né? E para conseguir esse benefício é muito burocrático, né? Você não pode ter uma outra renda. Então, como é que a pessoa vai pagar convênio, vai manter casa, vai manter criança? Né? É uma coisa que praticamente impossível. Eu fico indignado com isso. Eu fico indignado, porque às vezes um salário mínimo, acho que 1.400, 1.500, como você paga uma vitamina? Sim. Ou um medicamento que a criança, o adolescente, quem for usar, jovem às vezes, né? Depende, porque às vezes ela toma conta, ela para a vida dela para tomar conta só daquela... E vamos colocar assim, 80% dos casos, né, as mães realmente elas têm uma entrega total para aquela criança. Né? Ela se dispõe para aquele filho de acompanhar em médico, de acompanhar em terapia, de acompanhar em escola, porque a integração dessa criança na vida escolar também não é fácil. Né? Dependendo de como é o comportamento dessa criança, eles vão te ligar, vem buscar. Fulano está assim, está assado, busca aqui, que não dá. Então, como é que essa mãe vai trabalhar e tudo mais e atender essa criança? Então, muitas das vezes, essas mães param realmente, né, a sua vida profissional, a sua carreira, ficam ali, né, em cuidado total do filho. Exatamente. É porque, assim, tem que abandonar tudo, né? Porque daí entra o amor. Tem que ter muito amor, né? Um exemplo, para um especialista trabalhar nessa área, que nem nós está comentando nessa pauta. Sim. Você tem que ter muito amor para cuidar de uma criança, ou infantil, ou adolescente, ou jovem, o que for. Muita paciência. Paciência. Tem que estar preparado, né? Sim. Existem muitas técnicas, né, que você tem que atrair essa criança para você. Você tem que conquistar essa criança. Às vezes você chega lá, acha que vou só dar uma atividade, vou dar um papel, vou dar isso, vou dar aquilo, e para ele está ótimo. Não é isso. Você precisa conquistar essa criança, trazê-la para você, chamar a atenção dela, para que você realmente consiga desenvolver um trabalho
né, com excelência, com eficácia, porque o intuito é o quê? É que aquela criança venha, né, aprender dentro das limitações o que é necessário, mas para isso você precisa ter essa questão do amor, da paciência, de observar muito, porque eu falo para todas as pessoas, a questão de você lidar com uma criança que é TEA, você tem que observar bastante. Né? Quando entra a questão da criança ter um comportamento que não é legal, né? Que alguma crise, algo assim, o que aconteceu antes para que essa criança ficasse assim, nervosa, chorasse? Então, você tem que sempre estar em observação constante para você ver como é que eu vou agir. Não, eu falei assim hoje, fluiu melhor, então eu tenho que falar dessa maneira, tenho que agir dessa maneira, o meu olhar com ela, porque muitos não são verbais. E a comunicação deles é no seu olhar. A forma como você olha para aquela criança, como você expressa, né, a sua afeição com ela, vai dizer tudo o que ela vai te responder. Isso conta muito, muito mesmo. Você sente um chamado assim para você ter, entrado nessa jornada? Você sente um chamado também assim? Porque tem que ser uma pessoa preparada, né? Tem que estar bem preparado para cair numa questão de autismo, porque não é brincadeira, é sério. Sim. Então, assim, você tem uma experiência tanto em estudo e tanto na família, né? Sim. E, assim, eu falo de chamado porque tem que ter muito amor, carinho, tem que saber entender tudo, né? Sim. Porque hoje tem vezes que muitas pessoas vê como taxa, né? Taxa. Sim. Tá fazendo caras e bocas, tá fazendo... Dá outro nome, né? Sim. Ele dá uns nomes, tá fazendo... A ver o pai tá ali, ou não fala, tá muito quieto, é estranho. Ou às vezes fala até que é bicho do mato, né? A ver a criança muito quieta. Sim. Tem gente que às vezes, é bicho do mato. Aquela criança ali é isso, é aquilo. Às vezes acaba dando um nome negativo para a criança. Então, assim, dessa forma, a pessoa tem que abraçar literalmente uma causa dessa, né? Sim, porque além da questão profissional, né, entra você como ser humano, né? Não tem como. E essa área da educação é muito interligada, né? Não é só você chegar lá e dar aula e ser professor. Envolve muitas questões, porque você está lidando com crianças, né? E as crianças, elas se espelham muito, né? Não só nos pais, mas na professora, né? Elas olham a professora ali de uma forma diferente e muitas das vezes tudo que você faz vai chamar a atenção daquela criança, vai despertar algo naquela criança. E, assim, eu falo assim, é uma profissão que eu sempre sonhei ter, né? Não, ser professora, né? A parte da educação especial veio depois, porque eu conheci depois isso. E ainda eu estava até conversando com uma amiga, né? Que ela também trabalha comigo lá em uma escola. E ela falou assim, Kátia, eu nunca tinha pensado em educação especial, até que um dia eu fui visitar, né, uma PAI. Ela foi visitar uma PAI e ela falou que chegou lá, viu uma parte que eles têm lá, que é a oficina, que é um trabalho de parceria que eles têm. Não sei se ainda existe, né, que já faz muito tempo que eu não vou até a PAI, não visito. E eles tinham essa parceria com o Acrylex, que era de colocar o giz na caixinha. Então, aí ela falou que chegou lá e se surpreendeu de ver que as crianças que estudavam lá na PAI, que eram da PAI, trabalhavam. Ela falou que aquilo lá deixou ela surpresa. E aí ela falou que aí, a partir daquele dia, ela falou que foi uma área que ela se encontrou e ela falou assim, não, então eu quero me especializar nisso, eu quero trabalhar com essas crianças, porque eu vejo que elas podem realizar algo. Porque quando você fala de uma criança deficiente, de uma criança que tem algo, as pessoas já acham que é uma criança que nunca vai fazer nada. Ela vai viver no mundo dela, né? Como as pessoas falam autista, o autista vive no mundo dele. Então, as pessoas elas não acreditam que aquela criança tem algo a oferecer. Então, quando você entra nessa área da educação especial, você começa a trabalhar com essas crianças, você vê que elas têm um potencial. E você começa a acreditar nelas. E aí isso faz com que você desenvolva um amor especial, um olhar diferenciado, porque a sociedade olha para elas como se elas não fossem nunca fazer nada. Vão viver ali, né, no mundo delas. Não, mas elas têm algo a oferecer. Então, quando você entra na educação especial e você tem amor por aquilo e você faz com excelência porque você acredita que eles podem realizar, dentro das limitações, sim.
muitos vão fazer uma coisa, outros vão fazer outra. E a questão toda é o que? É você acreditar e você dar o seu melhor, você fazer aquilo com muito amor, porque você acredita, não, ele pode fazer isso. Ele vai fazer isso, ele vai me ajudar, né? Então, é algo que são pessoas diferenciadas e que acreditam, né? Nessas crianças, nesses adultos, porque eles não ficam crianças para sempre. E é algo que a gente sempre fala, não são crianças para sempre. E vai ser uma criança, vai ser um adolescente, vai ser um jovem, vai ser um adulto, e sempre tem que ter alguém ali para acreditar no potencial deles, dentro das limitações que eles têm. E começando já da família, né? Sim. É muito importante. Começa da família. Verdade. Pessoal, o que você está achando da live? Isso aí, comenta aí. Tá curtindo? Se tiver alguma pergunta, pode mandar. Então, assim, hoje a professora Kátia tá batendo na pauta e nós queremos que vocês participem também. Essa pauta é importante. Professora Kátia Ferreira, especialista em educação especial e autismo. Se nós for falar dessa pauta, nós vamos ficar até o dia raiar. Olha. Então, assim, logo vai ter novidade. Depois, daqui a pouco, ela vai falar um pouco do projeto dela. Então, quero que vocês vão pegando. Aproveitando a oportunidade, não esqueça. Ela vai falar do projeto dela e quero que vocês acompanhem, tá bom? Daqui a pouco. Sabe quem eu admiro? É aquele apresentador, Marcos Mion. Ele tem um filho. Sim. E além de ele abraçar, eu vi, não sei se você acompanhou, tem vezes que eu vejo no programa dele, ele já levou o filho no programa dele, e ele fala abertamente. E fala para todo mundo, incluindo todo mundo. Eu acho que, se eu não me engano, acho que ele estava à frente de uma lei. Não sei se você tem algum conhecimento assim. Ele sempre está aí lutando pela causa. E ele abraçou, né? Sim. Lutando para que haja, né, mais conquistas. Porque o que nós temos hoje ainda é pouco, né? Pouquíssimo para eles, não só na questão de atendimento, mas na questão das famílias também. É todo um suporte que é necessário e é preciso e precisa ser divulgado, né? Nós não podemos nos esconder, né, atrás da dificuldade, atrás do problema, porque a gente também não pode vir aqui e romantizar, né, essa questão que não é fácil. Existem, que nem a gente falou, existem vários níveis, várias crianças, muitas com muitos problemas, outras com menos, mas a gente não pode esconder isso e a sociedade precisa saber, precisa conhecer. Como é que a sociedade vai entender um pouco mais se não é falado? Né? Verdade, então, o Marcos Mion é um pai admirável. Porque ele, além de falar da causa, ele leva o filho, ele mostra o filho dele está lá, ele posta muito. Quem segue o Marcos Mion vê que ele mostra muito todo do dia a dia, tudo que o filho faz. E é isso que nós precisamos fazer, mostrar. Ele faz com amor, né? Sim. Você vê que ele abraça o filho dele, Sim. Conversa, troca uma ideia. Sim. De amigo mesmo, Isso. de pai. Ele abraça, conversa, explica. Sim. E você pode ver, você vê até a fisionomia do filho dele, já até, né? Ele vai ensinando também, faz várias coisas que eu já observei. Quem acompanha vê os avanços e as vitórias na vida do, acho que é Ramon, o nome do filho. Acho que é isso dele. mesmo. Então, Ramonzão, né? Ver o avanço desse menino, e se não fosse o amor do pai, a dedicação do pai, a luta pelo pai, que o pai tem ali com ele, seria, né, algo que as pessoas não iam saber, mas ele mostra, eu admiro bastante, né? Ele não fica escondendo, ele mostra. Esconde, Já teve casos que você conhece que a estrutura da família não quis mostrar para a sociedade no momento, e depois de um tempo começou a passar o tempo, porque Sim. O povo, às vezes, um exemplo, é que nem eu falei, a estrutura familiar, se tiver no chão, com raízes sólidas, Sim. eu vou ter que fazer meu filho, levar ele para, né? Porque daqui a pouco nós vamos bater bastante nessa inclusão social aí. Mas, assim, a família é mais importante do que tudo nesse momento, né? Se tiver, ainda mais se tiver... no caso do Marcos Mion, ele tem uma estrutura boa, condição, né? Sim. Que todo mundo vê. Sim. São vários níveis, se for Sim. parar. Hoje em dia, ele tem a condição, graças a Deus. Tem a pessoa que não tem condição, mas tem pessoas com projeto aí, que nem nós vamos falar do seu projeto. Sim. Que às vezes pega um pai, mãe atípica, que fala, né? Sim. Então, assim, eles vão ter um apoio.
não tá tendo, mas vai ter. Sim. A partir de hoje, né? Aham. E depois que nós falar do projeto, depois você falar do seu projeto, pô, vai ter não, onde que eu procuro? Porque às vezes tem pessoa que não sabe onde procurar, se não encontra no estado, né? Sim. Mas tem pessoas com projeto bom. Existem várias ONGs, né, de mães que se uniram, né, nessa causa e que elas lutam por isso e uma ajuda a outra, né? A maioria dos locais onde fornece auxílio, apoio, né, para as famílias, para as crianças, orientação advocacional, o que eu vou fazer, que médico eu procuro, que advogado eu procuro para conseguir esse benefício. Então, foram mães que se uniram, né, e estão aí juntas, né, lutando por isso para conseguir cada dia mais conquistas. Então, são muitas mães que se juntaram e estão aí junto. Deixa eu fazer uma pergunta. Você nessa área, você vê desigualdade? Como que você se sente assim, falando da Kátia Ferreira? Um exemplo, para o tratamento, a pessoa... um exemplo, igualdade, né? Essa palavra não tem nem... É assim, você sendo da profissão, você vê, um exemplo, rejeição, vamos dizer assim, para essa questão? O que você diria assim? Não chega assim, essa palavra rejeição é algo forte, né? Mas por a pessoa não conhecer, por não entender, às vezes aquela pessoa fica, né, na defensiva, ela se esquiva, ela procura não ter não ter contato, por falta de conscientização do que é aquilo, entendeu? E, assim, no dia a dia, na convivência com muitas das mães, muitas deixam mesmo de frequentar ambientes e locais porque as pessoas, muitas das vezes, não entendem, né? Um autista, se ele vai em algum lugar que tem muito estímulo sonoro, muito estímulo com luz, ele vai apresentar algum comportamento diferente, né? Então, ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai se jogar no chão, e, às vezes, é constrangedor para a família. E, às vezes, ela passa por aquilo, o olhar das pessoas, por não entender, faz com que aquela pessoa não vá mais em alguns ambientes, deixa até de frequentar ambiente de família mesmo, porque as pessoas não conseguem entender. Mas, assim, é uma questão de conscientização. A inclusão é conscientização. Não é? A gente não fala tanto da conscientização do Outubro Rosa, que vai entrar agora, que fala do câncer, do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, que não são trabalhos que são realizados para conscientizar as pessoas sobre aquele assunto. Então, a inclusão é um trabalho de conscientização que deve ser feito constante, porque quanto mais eu entendo sobre aquilo, né, que cada vez mais eu vou em ambientes que vai ter criança que vai gritar, que vai chorar, que vai espernear, que é uma criança com autismo, então eu vou ter uma forma de tratamento com aquela criança, né, e aquela família vai se sentir mais confortável em estar em determinados ambientes, vai querer estar, né, não vai se sentir mal, né, pelo comportamento do filho, e aí essa criança ela vai acostumar. Né? O que eu falo, assim, tem mães que não vão, deixaram de ir, de frequentar ambientes porque se sentem mal. Já outras, é muito engraçado, né? Umas falam, não, ele era assim, não ia. Eu tinha uma mãe que conversou comigo que quando o filho dela começou a apresentar os comportamentos de não querer estar em determinados ambientes, ela falou assim que em festa de aniversário era uma luta. Ela falou assim, mas eu não deixei de levar. Ela falou que, às vezes, chegava na porta, ele, né, tinha alguma crise, começava a chorar. Ela falou assim, eu ia embora, porque eu não ia forçar ele a estar naquele ambiente. Mas ela falou assim, eu não deixei de ir. Eu levava e, aos poucos, ele ia indo. Um dia ele ia na porta, um dia ele entrava e olhava, outro dia ele entrava e sentava. Agora, ele vai, ele entra, ele brinca, vai no pula-pula, vai em tudo, porque ela não desistiu. Né? E não se importou também com o olhar das pessoas. Porque não adianta. Sempre alguém vai olhar torto, sempre alguém vai, né, cochichar lá, falar da educação, isso, aquilo. Não, sempre vai ter. Ninguém vai agradar todo mundo e ninguém vai ser perfeito. É o mundo que a gente vive não é perfeito. Tem as pessoas que são pessoas que não entendem, né, e vai olhar com um olhar diferente. Mas o importante é você não desistir, não deixar de levar, de tentar, de fazer o possível para que seu filho ele seja incluso, para que
que ele seja aceito, para que as pessoas entendam, né? E não fechar ele ali, né, numa bolha, deixar ele totalmente fora. É verdade. Faz parte você abrir o espaço para ele respirar, né? Mostrar o caminho. Porque eu falo essa palavra é até pesada que eu falei, né? Mas às vezes muitas pessoas acabam desfazendo, né? Mas assim, tem as mães que é porreta que bota a pessoa no lugar. Sim. Por exemplo, ninguém quer ver ninguém tocar no filho, né? Ah, tá olhando torto pro meu filho, tá... Tem mãe que já bota a pessoa no eixo, já. Fala e já, né? Tem umas mães que... Sim. Por exemplo, porque nós sabemos o que acontece hoje em dia no mundão, na sociedade, né? Que geralmente tem pessoa que gosta de fazer do próximo, gosta de desmerecer. Sim. Às vezes não dá atenção. Então, assim, são casos e casos, né? Sim. Mas, assim, é uma pauta que é muito importante falar disso para abrir o caminho para as outras mães também. Às vezes tem mãe nessa questão que está precisando de apoio, está precisando de orientação. A partir de hoje, ela vai ter orientação. Que nem você comentou dessa pauta aí, na questão advogado, na questão... Sim. Porque, às vezes, o exemplo... Quem explica para uma mãe? Vê uma senhora, entendeu? Quem vai explicar o caminho para ela? Tem que ter uma pessoa para sentar do lado dela, ó, fazer os tratamentos, vamos passar aqui, passar ali. Sim. Você está precisando de algum apoio, né? Está precisando de alguma força? Tem que entender a causa, porque essa causa, ela não é só falar, tem que abraçar a pessoa, né? Isso. Falou de autismo? Vamos abraçar, vamos apoiar. Sim. Não é só... Tem que praticar o que, né? Isso. O que faz. Hoje em dia tem mães e mães. No caso de uma mãe, a mãe usa bebida alcoólica, entorpecente, algo do tipo. Se ela está gestante, está grávida, pode causar algo nessa questão? É assim, o autismo até hoje ele não tem, né, algo que seja específico, né? Nenhum diagnóstico fala assim, olha, é por conta disso. Então não tem o que explique o porquê a criança, né, tem esse transtorno que é um transtorno cerebral. E, assim, em muitos estudos que já se vem sendo feito há muitos anos, envolve muita questão, né, de uso de entorpecentes, uso de álcool, a nossa alimentação industrializada. Um dia eu vi uma reportagem, né, de alguns estudiosos falando que até a questão alimentar de hoje influencia, infelizmente, né, nessa questão das crianças terem algum transtorno. Por quê? Muito industrializado. A gente come muitas coisas e isso afeta a parte que é a nossa parte sanguínea, a nossa parte, principalmente a mãe que gera o filho. Tudo que você ingere vai para o seu filho. E as pessoas não têm essa consciência, não têm essa instrução, muitas das vezes, de que isso pode causar algum problema. E eu também não posso afirmar, não, quem é usuário de entorpecente vai ter um filho com problema. Não, a gente não pode alegar e nem afirmar isso. Né? Uma outra vez eu vi um outro estudo até falando que eu achei muito interessante, porque nós estamos numa era de muitos problemas emocionais, né? Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas com muitos problemas, e esse estudioso falava o quê? Que o uso, né, de calmantes, o uso de antidepressivo, até remédio para emagrecer, ele usou nessa pauta, ele falou que isso pode fazer com que você, né, tenha um filho e que desenvolva esse tipo de transtorno. Então, são muitos fatores... É um leque, né? Que pode causar, né? Mas ninguém afirma, porque também não tem nada confirmado para isso. Não existe algo que vai falar que é porque tem. Nem genético, existem estudos, sim, né? Mas não é comprovado, né? Que, um exemplo, eu conheço famílias que um filho tem autismo, o outro filho não. Já tem casos de mães que um nasceu e o outro também. Então, ninguém consegue falar o porquê. É algo ainda que tem que ser estudado muito. Eu creio que a ciência tem avançado, né? As pessoas têm, até por conta do crescimento, né? Então, os estudos têm se intensificado, mas, infelizmente, a gente não pode comprovar. Tem problemas com o uso de entorpecentes que podem ocasionar? Sim. Né? Eu trabalhei muitos anos em uma escola especializada e, quando a gente ia fazer essa anamnese da criança, né, você ia investigar o histórico dos pais, da família, infelizmente, tinha essa questão. Né? Então, a gente não pode falar que não influencia. Né? E não só na questão
né, da criança ter o autismo, mas outras questões de saúde também, né? Tem muitas síndromes que são relacionadas a algum tipo de uso, né? Tem uma síndrome que fala que é a síndrome alcoólico-fetal, que é ocasionada daquela mãe que é alcoólatra. A criança nasce com essa deficiência. Caramba. Por conta do alcoolismo da mãe. Né? E quando eu entrei para trabalhar nesse lugar, que lá eram muitos tipos de deficiências, assim, que você nem... E aí a gente foi estudando, até eu me admirei. Falei, nossa... Aprendeu muito, né? Muito, muito mesmo. Lá foi um lugar onde aprendi bastante. E tem doenças, né, que são... ocasionadas, problemas intelectuais, deficiência intelectual, que vem ocasionado por conta de algum uso de algum entorpecente, de álcool, de remédio, de comida, de tudo. Mas ninguém pode ficar bitolado nisso também, né? Então, agora eu não vou comer enlatado, porque a gente também não pode ficar neurótico, né? Se botar na cabeça e querer só, Sim, né? Não, a gente não pode ser, né, tão neurótico a esse ponto aí. E aí, pessoal, que está nos assistindo, estão gostando, estão curtindo? Aproveitando a oportunidade, vão lá no Instagram, Use Agston. Instagram, @useagston. Tem um post lá. Vão lá, Use Agston. Marca 3 pessoas. 3 pessoas. Curte, comenta e compartilha. Valeu? E aproveitando também tem um cupom de desconto, 15%. Vão lá no site www.agston.com.br. Então, no final, no post da Agston, vai ter um sorteio. Só fazer essas regras, seguir essas regras. Marcar 3, curtir, comentar, compartilha também. Camisa não desbota, não encolhe, é diferenciada. Valeu? Professora, alimentação, que nós estávamos comentando, né? Diversas nessa questão do autismo. Às vezes, um arroz e feijão, uma vez não desce. Vai ver uma vitamina, um líquido já... Tem diferenças assim de alimentação? Esse é um dos pontos também, né, que entra a investigação para a questão do autismo, que é a seletividade alimentar. Né? É algo também que eles têm, né? Muitos são muito seletivos. Eu estava até vendo essa semana um vídeo sobre isso, né, que tem crianças que eles não conseguem comer um arroz e feijão. Né? Não adianta, não vai. Ele pode comer, vamos supor, uma criança come um salgadinho. Muitos deles eu tive contato com um bem próximo. Ele gostava muito de batata frita. Caramba. Então, o negócio dele era só comer batata e linguicinha. Não comia nada além disso. Então, é algo desesperador para a família, porque você vê o seu filho ali que não come nada, né? Só aquele alimento. E o interessante é que, às vezes, é só determinada marca. Você não pode nem mudar a marca do alimento, que aí ele não come, e é algo preocupante. Né, que aí existe um outro acompanhamento, que aí entra a nutricionista também, né, que vai orientar essa mãe, que vai entrar com suplementos para que essa criança não entre aí numa questão de anemia, não entre com outras doenças, né, por conta da falta de vitaminas. Então, essa parte da seletividade alimentar também pega bastante. E é muito sofrido, porque realmente eles são difíceis para comer. Mas você também não pode desistir, né, de oferecer, de mostrar, de colocar na mesa. Né? Quando eu trabalhei nessa escola que era especializada, e aí tinha o momento do lanche, e nós acompanhávamos. Né? Muitos deles só comiam o lanchinho que eles traziam. Mas eu nunca deixei de oferecer a comida que a escola fornecia. Então, colocava lá, né, a comida na mesa para eles verem. Olha, isso aqui é um arroz, é tão gostoso. Hoje é a carne e tal. E, com o tempo, a gente viu que muitos tinham essa curiosidade e começaram a experimentar. Né? E esse processo aí também da alimentação também é algo que entra, né, na aprendizagem deles do dia a dia. E aí começaram a comer e as mães ficavam felizes. Olha, agora ele está comendo isso, está comendo aquilo. Então, existe a seletividade, mas você não pode desanimar. Né? Nunca deixar de oferecer, nunca deixar de mostrar, que um dia, né, vai despertar o interesse, eles vão ter essa questão de querer experimentar. Muitos não comem nada e outros já têm a compulsão. Né? Que quer comer muito,
muito, muito, muito. Eles não têm, né, esse dispositivo aí no cérebro de saciedade, né? É algo que ele sempre vai querer comer, comer, comer. Daí eu passo com isso com o Celso. Meu filho é assim. Se eu deixar ele comer, ele vai comer 24 horas. Então, tem que ficar limitando ali o que ele vai comer. Se já comeu uma vez, comeu duas, está ótimo. Pega o pratinho, coloca na pia, chega. Porque se eu der 10 vezes a comida, ele vai comer. Então, são dois, né, extremos aí para as famílias. Ou meu filho não come nada, ou meu filho come demais. E é um trabalho que é algo que a gente passa, né, por esse problema aí, que você tem que conseguir, né, ir controlando, ir tentando, e sempre, né, não desistir. Né? Eu falo assim, é algo que você não pode desistir. E é um trabalho que é desgastante, porque você ficar controlando a criança ali, ó, não vai comer agora, ó, né? Então, você tem Verdade. É um caso delicado. Você falando agora, eu lembrei. Comentei com um amigo, um abraço, Babu. Tava trocando ideia com ele, fui lá em São Paulo. Trocando ideia com ele, ele falou do filho dele, né? Tá passando nos especialistas. A questão de alimentação. Só come com a mãe. Às vezes com o pai e com a professora, se eu não me engano, ele comentou, acho que foi chamar, a professora até chamou, né? Estava comendo na escola e tal. Daí depois acho que ele ia dar também, não pegava, só pegava com a mãe. Alimentação. Acho que tem 5 anos, acho 6 anos, mais ou menos dessa idade. Então, assim, é delicado, né? Sim, é delicado. Muito, muito. A troca de ambiente para eles, que nem come com a mãe, de certo em casa. Se vai para um determinado lugar que não é a casa, aí já esquece. Às vezes eles não querem comer, não comem mesmo. Ou então só come a comida que a mãe oferece, né? Que nem tinha alunos também que aconteceu isso. Aí o que a mãe fazia? Mandava marmita. Porque eles conseguem saber que aquela comida é da casa, né? Da escola não aceitava, mas a marmitinha que a mãe mandava, aí ele comia. Então, esse caso dessa criança, né, que é só com a mãe, vai ser um trabalho, né, que vai ter que ser feito. Não foi nada, sabe? Não foi nada diagnóstico, nada. Está fazendo tudo o processo, né? Está fazendo tudo o processo para entender também, né? Sim. Entendeu? Que estava comendo só com a mãe, acho que a professora citou, mas assim, é um processo que você já vai desde pequeno, né? Já é bom já se adaptando. Por isso que é bom, exemplo, quando a criança nasce, por exemplo, a mãe está gestante, ela faz o pré-natal, né? Isso. E, exemplo, faz o pré-natal. Mas depois que nasce, é bom também acompanhando tudo certinho, né? Sim, as vacinas, a rotina ao pediatra, né? O desenvolvimento da criança. Assim, quem é mãe, né? É importante saber as fases de desenvolvimento da criança. Ah, você teve um bebê e tal, aí meu filho está com 1 ano, está com 2, está com 3, meu filho não fala. Né? Aí eu vou lá dar uma estudada. Hoje em dia, né, o conhecimento assim é tão amplo, assim, você pela internet você consegue pesquisar muitas coisas. Aí você vai lá, entra 3 anos na fase de desenvolvimento. O que meu filho precisa fazer com 3 anos? Ah, vai estar formando pequenas frases, vai estar juntando palavras, vai. Então aí você vai começar a pensar, tem alguma coisa errada, né? Meu filho não fala ainda, né? O meu filho não está nem andando. Meu filho não brinca. Então, são sinais que você vai começar a observar e aí você vai procurar, sim, o pediatra, você vai falar para o pediatra o que está acontecendo com o seu filho e aí, né, vai começar a investigação. Porque a mãe é aquela que vai passar para o médico tudo o que acontece com o filho. Né? O médico vai saber do seu filho aquilo que você passa. Se você não fala nada, o médico nunca vai saber o que está acontecendo. Então, se você observar um sinal no seu filho que está fora ali daquela fase que é para ele estar, né? Até quando ele está ali com os amigos, está brincando com as outras crianças, né? Algo diferente que você perceba. Então, é importante você passar para o médico e ter esse acompanhamento médico, sim, principalmente nessa fase inicial, nos anos iniciais da criança, porque qualquer detalhe, né, vai dar uma grande diferença. Tira uma dúvida minha e do povo que está assistindo. Depois da pandemia, teve a pandemia, né? O que a professora Kátia diz depois da pandemia? É pauta de reunião de professores, né? Porque até hoje
as professoras que são de sala regular, eu trabalho lá com elas, a gente faz as reuniões juntas e é falado muito, né, dessas crianças que são aí dos anos iniciais, 1º a 5º ano, né? Tem uma defasagem muito grande na questão do aprendizado, sim, infelizmente, né? Crianças de 1º, 2º ano são crianças que eram da educação infantil na época da pandemia. A educação infantil é muito importante para a criança. O brincar, a interação social com outros, o estar junto. Essas crianças não tiveram essa interação. Ficaram lá fechadas. Né? Era o pai, a mãe, o tio, a avó. Aquelas pessoas que estavam na casa com ela, não teve esse brincar, não teve muitas coisas que seriam importantes para essa faixa etária da educação infantil. E aí, então, né, teve essa defasagem aí que hoje as professoras aí que é de 1º, 2º ano sofrem. Crianças de 4º e 5º ano eram o quê? Crianças que estavam na fase da alfabetização, né? 2º, 1º ano, ficaram em casa, tiveram as videoaulas, mas nada é igual estar na escola, né? A professora ali explicando, era um vídeo, era uma live. Então, para elas também ficou, né, algo ali que precisava ter o ambiente escolar. E tem essa defasagem. Imagine para aquela criança, né, com transtorno ali do espectro autista ou até uma outra deficiência que precisa, né, dessa interação, que precisa, né, dos acompanhamentos médicos, porque nem conseguiam sair de casa, nós tivemos que ficar recluso. Então, houve uma defasagem, né, no desenvolvimento? Caramba. Teve, porque essa criança precisava de algo a mais e nós tivemos que ficar. Não é culpa de ninguém, né? Foi uma necessidade, foi algo mundial e que, infelizmente, trouxe aí alguns problemas aí que nós vivemos hoje, principalmente no ambiente escolar. Né? Na parte da aprendizagem, as crianças sofrem um pouco porque elas não tiveram aí. Nesse ano do Covid aí, a escola se preparou, cada um ficou na sua casa ou teve... É online, né? Isso, não, teve. Tinha as lives com as crianças, né? E eu achei bem interessante, porque nessa época do Covid, eu trabalhava nessa escola especializada e todos os meus alunos eram autistas. E eu ficava, meu Deus, né? Já é difícil presencial. E como é que eu vou fazer online? E, assim, a escola teve todo um suporte. Nós tínhamos lá, né, um canal das aulas, gravava o vídeo. De primeira, a gente só gravava o vídeo e mandava para eles assistirem. Né? Montava a apostilinha para fazer a lição de casa. Os pais iam lá na escola pegar a apostila em casa. Depois, como o negócio foi se prolongando, a gente viu que não ia, né? Então, foi feito ali um trabalho todo que aí a gente começou a fazer a live com esses alunos. E, assim, eu me surpreendi, porque eles participavam da live, eles assistiam, né? A família lá ajudou, ligava o computador ou pelo celular. E, assim, eles, quando eles querem uma coisa, eles gostam de algo, é aquilo todos os dias, né? Então, eles pegaram gosto por essas aulas online, né? E a gente fazia essas aulas, fazia lá com eles entravam, e professora Kátia, isso, e conversava, porque eles tinham essa necessidade de conversar. Assim, tinha aula, mas tinha aquele momento também de conversa com eles. A gente, está tudo bem, né? Os que eram verbais ali, a gente conseguia ter um diálogo, ou com as famílias a gente conseguia conversar com eles. E eu tive uma surpresa muito grande. Assim, se eu for contar tudo aqui, é muita coisa, mas nesse tempo aí de pandemia, eu me surpreendi com uma aluna que eu tinha. E dentro do autismo existe o mutismo. Né? O mutismo é aquela criança que ele só fala com a família, só na casa dele, ou só com uma determinada pessoa, não fala com mais ninguém. E eu tinha essa aluna que ela ia para a aula, frequentava as aulas, mas ela não conversava com ninguém da escola, nem comigo. Era uma aluna super esperta, fazia as atividades, fazia lição, era alfabetizada, mas ela não falava com ninguém. E nessa época de live, o irmão dela era da mesma sala que ela, eles eram gêmeos. E ele entrava na live e tudo, e ela ficava lá de lado, né? E nada. Aí eu tive assim, né? Falei assim, olha, conversei com a mãe, falei assim, ó, depois que todos eles fizerem a aula, eu vou tirar um tempo só para ela. Então, eu vou pedir para todos saírem, vai ficar só eu e ela.
Vamos fazer esse teste para ver se ela consegue. Porque eu falei, ela está todo esse tempo em casa, não conversa comigo, não tem contato. Ela gosta de ver a aula de longe. Vamos ver se eu consigo algo mais aí dela. Aí eu lembro que aí, a primeira vez, saiu todo mundo. E ela era muito esperta, que ela aparece as janelinhas de quem está, né, na live. Aí saiu todo mundo. Eu falei, agora só tá eu e você aqui, hein? Eu queria saber como que você tá, como que tá se saindo, como tá suas lições, porque todo mundo mostra para mim todo dia e eu tô sem saber de você, eu preciso saber. E a partir desse dia essa menina começou a falar comigo por videoaula e a hora até passava, né? Ainda em casa, todo mundo em casa, né? Aí meus meninos falaram, mãe, já acabou, já deu a hora da aula, tudo. Eu falei, não, eu preciso ficar aqui porque ela tá falando comigo, tá conversando. E nesse tempo aí eu me surpreendi com essa aluna, porque através da videoaula eu consegui ter um contato maior com ela, que foi de manter um diálogo. Caramba. E ela falava, a mãe dela falou assim, eu falava para você que ela falava, porque eu desconfiava, né? A mãe falava, não, ela fala. Eu ficava, essa menina fala. Porque ela não soltava um A, nem para respirar direito, ela, sabe, era algo assim. E pelas videoaulas... Você ficou feliz pela evolução, né? Sim, fiquei porque era algo difícil ali, a videoaula, com crianças com deficiência, com criança autista, que é toda metódica, cheia de coisa. Como é que eu vou fazer? E eu me surpreendi, porque eles participavam, e aí essa aluna começou a conversar comigo do nada, e falava, e eu fiquei muito feliz. Caramba. Foi uma época assim, que foi difícil a gente em casa, mas que, ao mesmo tempo, eu vi que eles se saíram muito bem. Aí entra a questão, né, do acreditar, né? Já pensou se a gente ficasse ali, não vão entrar nada, vou fazer videoaula para quê? Vou entrar em live para quê? Né? Então, a questão toda é você acreditar no potencial e você não desistir, você perseverar e você vai colher os frutos, você vai ter o resultado do seu trabalho. É isso aí. Para você que está chegando agora na live, está acompanhando, professora Kátia Ferreira, Educação Especial e Autismo. Às vezes você chegou agora, às vezes chegou do trabalho, ou está indo trabalhar, quem trabalha à noite, né? Então, assim, essa live é muito importante e também é pauta, tá bom? Então, aproveitando a oportunidade, produção, tem alguma pauta, alguma novidade aí? O povo está curtindo lá, tá lá no Instagram da Agston. Tá curtindo. Ai, que bom. Já tem o sortudo já, que vai ganhar a camiseta? Como que tá? Sortudo daqui a 2 minutos a gente... Olha aí, hein? Se você ainda não compartilhou com seus amigos, você tem 2 minutos para fazer isso. Corre lá. Vai lá, hein? A Priscila Lima Oliveira tá mandando linda, Adriana, você... Olha, aí, meu ó. Deus. Manda um abraço para ela. Um abraço, né, para as meninas, para todos, né? Meus amigos, minha família, né? Porque isso é algo também que me motiva bastante, porque se eu não tenho também o meu apoio, né? Meus amigos, minha família, meu esposo, meus filhos que estão ali, meus pais, né? Meus pais moram longe, mas sempre tá ali, não, minha mãe, né? Não, filha, tal. Então, assim, existem essas pessoas que também acreditam em mim e que estão sempre comigo, sempre me incentivando, sempre me apoiando. E depois de uns meses para cá, que eu coloquei mesmo isso como um objetivo, né, para mim, para avançar, Deus tem me conectado muitas pessoas que estão comigo e estão me ajudando, porque o que eu tenho descoberto, ninguém é sozinho. A gente não consegue desenvolver nada sozinho. Eu tenho meu conhecimento de prática como professora, mas existem outras coisas por trás que você não sabe. E Deus tem enviado pessoas que têm me auxiliado, minhas amigas, meus amigos, os irmãos da igreja que estão aqui comigo, que estão sempre me auxiliando aí e me ajudando a crescer. Isso aí. Estão gostando? Compartilha, comenta, curte, que essa pauta é muito importante. E essa pauta, quando acabar a transmissão, ela não vai acabar por aqui, não. Que daqui a pouco vocês vão seguir Kátia Ferreira. Qual que é o Instagram? Qual é o Instagram pro povo? Isso aí, Dedé. O meu Instagram é @prof. Kátia Ferreira. Além dos vídeos, além de algumas coisas que eu coloco, eu sempre estou compartilhando. Agora tenho movimentado ainda mais,
né? Para que as pessoas conheçam a mim como pessoa e o meu trabalho também como professora, como especialista, meus atendimentos. Agora tô colocando tudo lá, gente. Eu não, né? A minha ajudante aí, a Ana Equipe, Paula, minha equipe, as minhas ficam a sua assessora. Já manda né? um abraço para ela. A Ana está aqui comigo, tem me apoiado demais, tem me incentivado, tem acreditado em mim, tem falado, Kátia, vamos lá, faz, né? Porque muitas das vezes nem a gente acredita, né? Ah, mas eu não posso, eu não sou capaz. E isso aí te impede de espalhar aquilo que você sabe, aquilo que você tem, o seu conhecimento. Então, essas pessoas estão aí me ajudando muito. Bom. E lá no meu Instagram tem sempre uma novidade. Estou Isso colocando mesmo. sempre algo diferente lá, que é para vocês conhecerem melhor a mim, né, como pessoa, e também o meu trabalho como especialista. Mas eu tenho bastante fé em Deus que esse seu trabalho cada vez vai aparecer mais gente para agregar, porque assim, essa pauta, o que você faz, não é qualquer um que faz. Tem que ter amor, tem que gostar e tem que abraçar, de verdade, né? Porque falar todos falam, mas abraçar de corpo e alma mesmo, são poucos, né? Porque é muito importante. Então, você que está nos assistindo, vai lá no Instagram dela, segue e logo, logo vocês vão ver a data que ela vai ter o podcast dela, hein? Meu Deus, meu Deus. Ela já vai estar se preparando já, né? Já vai se preparando. Tô aqui, Daqui um tempo vai ter o dela. Porque, assim, não dá para falar nessa questão do autismo, não dá para falar tudo em 1 hora e meia, não, né? Não. Então, assim, tem muitas coisas. E, assim, vai vir muitas pessoas, como eu falei, para agregar e muitos conhecimentos. Cada vez você vai pegar mais conhecimento, né? Sim. E, além de pegar conhecimento, você vai orientar uma família, vai orientar um pai, uma mãe, vai trazer também para falar um pouco da causa, para alcançar outras famílias que estão precisando, né? Isso. Então, acho que vai ser muito importante. Porque, assim, quando a pessoa ela recebe, né, a notícia, né, porque está no processo de investigação, tudo, mas quando é fechado aquilo, para a pessoa que é mãe, que é pai, eu imagino o quanto, né, é algo assim que é difícil. Porque quando você gera um filho, né, a mãe, o pai que está ali acompanhando a gestação, você idealiza algo. Ai, meu filho, quando ele crescer, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Você sonha algo para o seu filho. E quando o seu filho nasce, você começa a observar algumas alterações. E aí, muitas das mães, às vezes, têm até medo de ir buscar, né, uma ajuda médica por conta do que vai ser falado, né? Então, muitas não vão deixando, vão levando, até um determinado tempo. Outras já correm ver. E quando a pessoa recebe ali aquele diagnóstico, não é fácil, né? A gente fala que tem até um período de luto, né, da família, quando recebe o que o filho tem. Oh, não, seu filho é isso. Não, seu filho tem isso. Então, a família passa por um processo de aceitação, que não é fácil, porque na sua mente você idealiza algo para o seu filho. Todo pai projeta um futuro para o filho, sonha algo para o filho. E aí você recebe um diagnóstico que, muitas das vezes, você pode achar que aquilo vai parar a vida do seu filho, né? Existe esse processo de aceitação, mas você não pode parar por ali. Né? Você não pode deixar que aquele papel, aquele diagnóstico médico paralise a sua vida e nem paralise o seu filho. Você tem que ir em busca, sim, de ajuda. Você tem que buscar tudo aquilo que você precisa. E, assim, nós como mães, eu falo mais das mães, né? As mães são, né, uma leoa ali para proteger o filho, para ir em busca de algo melhor para o filho. Então, não desanime, não deixe, né, que as frustrações, que às vezes a frustração vai deixando você desanimado, mas não deixe isso te paralisar, né? Para isso nós estamos aqui, né? Para poder te ajudar, para poder te orientar. Às vezes uma conversa que você tem com uma mãe, nossa, para ela aquilo lá já é algo assim que tira um peso. Então é isso que é a minha preocupação. Com o seu filho, sim. Com o meu aluno, sim. Mas eu também olho atrás. Atrás daquela criança também existe uma família que está ali, né, às vezes perdida, precisando de orientação. E, às vezes, para a gente que é profissional, é tão simples, né, que nem um autista.
tem muita dificuldade no seu dia a dia da sua vida diária, né? Questão de banho, questão de alimentação. Às vezes você está falando com ele, parece que você está falando com a parede, ali, ele não está te entendendo. Então, existem a forma de comunicação alternativa, que são a forma das figuras, né? Que são as figuras dos PECs lá. E, às vezes, as mães não têm orientação sobre isso. Nem quando o Celso veio para a gente, ele não sabia usar o banheiro. O Celso usava fralda, o Celso tinha dificuldade no banho. E ele é não verbal. O Celso, não, por enquanto, ainda não está falando. E o que eu fiz? Como profissional, já sabia dessas figuras, dessa comunicação alternativa, fui lá no banheiro, como usar o banheiro, como escovar o dente, como tomar banho. Existe todo esse apoio para você visual. O autista, ele é visual. Você fala, às vezes ele não vai te ter, mas se você mostra uma figura para ele, ou você mostra algo concreto, ele vai te entender. Então, esse apoio para a família, então usa as figuras PECs, você vai ver só, seu filho vai conseguir, né, ter um desenvolvimento maior nas atividades de vida diária, e as mães não têm essa informação muitas das vezes, não conseguem, e é uma coisa tão simples para a gente que já trabalha nisso e sabe disso, e para as mães que às vezes não, você que é mãe, você não é obrigada a saber tudo, né? Você não estudou para ser mãe de um autista, então você vai buscando aos poucos as informações, muitas das vezes algumas mães não conseguem, né, nem ter essa informação. Então, nós estamos aí para orientar, para ajudar e para que o seu filho consiga aí ter um desenvolvimento pleno. Verdade. Professora Kátia Ferreira, ó, eu coloquei, né? Inclusão familiar, inclusão escolar, inclusão social. Vamos supor, tem 3, né? Isso. Inclusão familiar, inclusão escolar, inclusão social, né? São 3. Isso. Vamos lá. A inclusão familiar tem que aceitar, né? Isso. Depois, um exemplo. Hoje em dia, exemplo, tem seu filho, você prepara seu filho, nasceu tal, qual que é o caminho? Vai para a creche, né? Sim. Então, daí depois, cada vez vai, vamos supor, essas inclusão que eu falei, cada um vai passando uma fase. Isso. É isso mesmo, né? Porque quando é bebê, quando é pequenininho, que não está em fase escolar, a vida cotidiana daquela criança é mais com a família, Certo. né? E nós, como família, o que nós temos que pensar? Em tornar essa criança o mais independente possível, né? Nós, como mães, temos que ter essa preocupação, porque ele vai ser um bebê, mas logo ele vai crescer, e ele não vai ter a mim 24 horas, né? Vai chegar a fase escolar. E aí, ele vai para a escola. Meu filho depende de mim para tudo. E aí, como vai ser na escola? Então, nós temos que ter essa visão aí dessas questões da parte da inclusão, porque começa em casa, eu vou começar a ensinar meu filho a ser independente, para que quando ele saia, quando ele não tem a mim como mãe ou com uma pessoa próxima da família, ele consiga, né, se virar sozinho, consiga ir ao banheiro, ele consiga se alimentar. E aí vai vir a parte que é a inclusão escolar, que a criança vai chegar nessa fase e que aí ela precisa, né, ali, não só da parte de ser aceita na escola, mas também nos direitos de aprendizagem, né? Essa criança, ela tem o direito de aprender, ela tem ali um transtorno, mas ela também tem o direito de aprender, e para isso existe, né, a inclusão escolar, existe aí a educação especial para dar um suporte nessa criança dentro da escola, né? Porque nós sabemos, eles aprendem de uma maneira diferente, muitos acompanham de boa, alguns não, e nós estamos aí, né, com a educação especial para auxiliar esse aluno a desenvolver e a ter o direito de aprendizagem também na escola. Caramba. Aí, quando vem a inclusão social, é o quê? Num total, né? Essa criança, esse adulto, esse jovem, esse adolescente sendo aceito em todos os ambientes que ele frequenta, né? Eu posso levar meu filho ao supermercado, eu posso levar meu filho na igreja, eu posso levar meu filho onde eu estou, meu filho tem que estar. Né? Ele precisa estar comigo. Eu não posso deixar meu filho trancado dentro de casa. Isso não é o certo. Então, a inclusão social, a conscientização da sociedade com relação à inclusão está aí para isso, para que essas famílias possam desfrutar aí de um desenvolvimento pleno, para que essa criança esteja na escola, esteja em casa, esteja onde ela precisa estar. Todos precisam
ser conscientes com relação a isso. Essas 3 inclusão, né? Familiar, escolar e social, que eu comentei, é um preparo, né? Tanto para mim, tanto para a Cátia, tanto para quem for. Porque a pessoa, hoje em dia, é que nem eu tinha comentado, a questão de classe, né? Tem gente que sabe se lidar com a classe. Tem outros que não sabem se lidar com a outra classe. Mas ensina a sociedade, tem que aprender de tudo, né? Sim, entendeu? sim. Não pode, vou desfazer desse e vou fazer daquele. Então, hoje em dia, tem muito a sociedade em si peca, né? Peca muito nessa questão aí. Então, daí, a desigualdade, o que você acha? Tem desigualdade? Não tem? Tem, né? Tem, não tem como falar que não, porque existe, infelizmente, né? Nós estamos aí a um passo muito distante, né? Quando se fala nessa questão da inclusão, não só das pessoas que têm algum transtorno, mas até na questão da deficiência física. Eu sou um cadeirante. Será que se eu tiver o sonho do cadeirante, uma cadeira de rodas motorizada ali, para eu poder ir aonde eu quiser, sem eu precisar de alguém me empurrando? Mas será que as ruas estão de acordo? As calçadas estão de acordo para que eu possa andar ali com a minha cadeira? Né? A gente sabe, até a gente que anda a pé aí, tropeça, enfia o pé num buraco, cai. Então, existem muitos fatores para que realmente essa inclusão seja aí, né, um pouco melhor. E assim, tem que dar voz, né? Tem que ter voz. Porque você preparou dentro de casa. A escola, agora foi para a sociedade. Sim. Opa, sociedade, tem que trabalhar. Eu fui numa farmácia ali esses dias, tinha uma moça, ela estava perto da balança, eu entrei, falou bom dia, acho que foi isso, falou bom dia, fui no corredor, estava perto da balança, ela estava só na entrada. Agora, a questão, ela está na sociedade. Eu acho que ela tinha em torno, acho que de uns 28, 30. Daí depois eu pensei, tem que ver se o salário dela é o mesmo salário de outro. Por isso que eu fiz a questão eu falei essa palavra, entendeu? Porque às vezes a pessoa tá ali, tem gente que vê com os olhos, né? Tem outras pessoas que vê com os outros olhos. Mas e aí? Faz de diferença a pessoa, né? Porque eu fui 2 vezes, ela estava sempre no mesmo lugar. Tem empresas que abraçam essa causa, né? Sim, eles têm as vagas, né, para PCD, que eles falam, né? E que a empresa tem o abatimento, o imposto, tem toda uma questão aí que beneficia a empresa. Então, a gente vê hoje em dia várias vagas aí para as pessoas com deficiência e que é um estímulo, né, de inclusão. É bom. Sim. Eu falo a questão de desigualdade, só para o povo entender. Agora, sim, vamos parar e pensar. Aqui, né, é uma pauta que é muito importante na forma de desigualdade. Será que a pessoa do caixa tem o mesmo salário dela? Entendeu? Por isso que eu coloquei essa questão de desigualdade. Porque daí vai... Opa, inclusão social? Será? Beleza. Beleza. Mas e aí? Qual que é a inclusão social? Sim. É um salário, vamos supor, mínimo para a pessoa, por conta da causa, né? E para outra pessoa... Você entendeu onde eu quero chegar? Entendi. É um jogo que, Isso. Por isso que quando se fala em inclusão, é algo muito amplo. Muito amplo, né? Muito amplo, porque é em todas as questões. Que nem, minha empresa, sim, né, abre vaga para o PCD, mas será que é a questão salarial? Então, até onde vai? Né? Eu não tenho nenhum estudo específico sobre isso, nunca me informei sobre essa questão salarial, mas seria uma pauta para a gente poder muito importante, discutir, né? E saber. Até fiquei curiosa agora em saber. Não, eu fui... Porque eu não sei, sei. Essa farmácia de esquina. Sim, eu não sei. Eu fui lá, tava do lado da balança, Aham. tranquila, em pé, de boa. Bom dia, entrei. Todo mundo tava entrando, depois eu tava na fila. Sim. Eu observei, eu pensei... Agora que nós conversando sobre essa pauta, eu parei de pensar. Daí que entra essa questão, né? Porque eu acho que tem que ser igualdade para todos. Sim.
para você, para Se mim, ela para está ali todos. trabalhando, Não é verdade? Ela fornece o tempo dela, ela está Ela tá ali, Sim. Até essa questão de tempo de trabalho também. Não sei se a carga horária seria a mesma que os outros Certo, funcionários. E aí é uma questão que tem que fazer uma investigação e se aprofundar para saber mais sobre isso. É muito interessante, né? Sim. Você já chegou a ouvir falar nessa questão assim? Que, apesar que já comentou, né? Que tem, tem empresas, Sim. mas você vê, nem todos os lugares abraçam essa causa, né? Não são todos os ambientes que dariam para agregar, né? A pessoa, que nem nós vemos muitas pessoas com deficiência física, né? Às vezes a pessoa sofreu um acidente, perdeu um braço, alguma coisa, aí ele entra, né, nessa parte. Mas quando é uma deficiência intelectual, aí muitos fatores para poder ter a contratação. Acho que você vê em mercado atacadistas por Sim. aí, tem bastante. Assim, eu como profissional, né, que trabalha tanto tempo com pessoas que têm o autismo, eu falo assim, os autistas são ótimos organizadores. Eles são muito organizados. Se ele pegar uma coisa aqui, ele vai deixar aqui. Eu falo pelo Celso. Ele me ajuda muito lá em casa a guardar a louça. Ele guarda tudo certinho, no lugar certinho. Então, uma pessoa para trabalhar no supermercado, para organizar uma prateleira, um autista seria ótimo, porque eles deixam tudo perfeito, não fica nenhum buraquinho, tudo muito organizado. Então, tem situações, tem lugares que daria para encaixar sim. Dá, né? E aí entra uma outra questão. Quando eles chegam na fase adulta, né? Poderia trabalhar ou não poderia trabalhar? Né? Aí seria um outro trabalho. Eu até estava conversando com uma amiga minha um tempo atrás, ela é terapeuta ocupacional. Sim. Entraria essa pessoa, porque ela iria acompanhar esse autista no trabalho, iria ensinar o trabalho e até que ele pegasse aquele trabalho e depois ele ia aprender e ele ia conseguir desenvolver aquela função que seria dele perfeitamente. Mas existe todo, né, um trabalho a ser feito para que ele chegue ali, né, e tenha essa função. Não é algo tão simples. É um acompanhamento que teria que ser feito e algo que poderia ser projetado, né, para poder incluir. Muitos acabam a idade escolar e aí depois, o que meu filho vai fazer? Não tem mais nada, não é mais idade de ir para a escola, né? Às vezes você sabe que seu filho tem um potencial para desenvolver algo, mas e agora? O que eu vou fazer? Professora Kátia, e o projeto que está em andamento, você desenvolveu um projeto, qual o nome dele, como que está funcionando essa questão desse projeto? Sim, é algo que eu sonho há muito tempo, tenho no meu coração há muito tempo. Né? O nome desse projeto é Conexão Aprender. Né? É uma conexão, né, inicialmente voltada para a área de aprendizagem, porque é o que eu trabalho, mas que nem a gente conversando aqui, para a inclusão, são muitas coisas que a gente precisa pensar, mas inicialmente esse projeto, eu estou desenvolvendo ele em parceria com uma associação, né? É a Sajama, no Jardim Mauá. O pessoal lá abriu as portas para que eu tenha um espaço para fazer esses atendimentos sociais aí com crianças, adolescentes que têm algum transtorno, que têm alguma deficiência e que têm dificuldades na aprendizagem. E eu estou ali, né, começando esse projeto aí para auxiliar essa criança, né? Porque muitos desmotivam de ir para a escola. Porque eles têm a consciência de que eles têm a dificuldade, de que eles não conseguem aprender, porque todo mundo aprende, eu não consigo. E aquilo vai desmotivando aquela criança, aquele adolescente a estar na escola, porque ele tem consciência da dificuldade e eu vejo que isso é um fator que impede, às vezes, eles de avançar. Então, eu estou ali, né, com o meu trabalho, com a minha técnica, com o tempo que eu tenho aí para auxiliar, né, essas crianças que vão aparecer, esses adolescentes, a aprender e a conseguir se sentir, né, mais motivado. Né? Eu atendo um aluno, ele tem já 14 anos, 8º ano. E esse ano eu peguei ele lá na sala de recursos e chegou lá, vamos ver, né, se é alfabetizado, se não é. E assim, até hoje eu falava, você vai para a escola, o que você faz? Eu durmo. Eu falei, como você dorme?
Eu gosto de dormir na escola. Eu falei, mas a escola não é lugar para dormir. Que a gente vai puxando, né? Esse fala bastante, ele gosta de conversar. E aí vou puxando, assim, mas na escola não é não dormir. E aí eu descobri o quê? Ele tem essa dificuldade de aprendizagem. Sim. E para ele é mais cômodo o quê? Eu vou dormir porque eu não consigo fazer nada daquilo que minha turma está fazendo. 8º ano, né? E aí peguei firme com ele desde o começo do ano. Ainda ontem a mãe dele me mandou mensagem e falou assim, olha, agora eu saio com ele, eu fico desesperada que ele fica olhando as placas e começa a ler tudo. Fica, peraí, mãe, peraí, eu vou ler aqui, ó. E começa a ler placa, começa a ler isso. E ele conseguiu, né, a ser alfabetizado agora, ó, no 8º ano. Olha quanto tempo esse menino levou, né, para conseguir chegar nessa parte de alfabetização. Está motivado, está conseguindo acompanhar um pouco, não é tudo, porque o 8º ano, para o nível que ele está, ainda está um pouco distante, mas só o fato dele conseguir ler agora, que ele ficou deslumbrado, mas eu consigo. Eu falo, consegue, sempre incentivando, não, você vai conseguir. E agora ele lendo, então eu vejo que isso aí trouxe, né, uma alegria para ele, para a mãe também. E esse trabalho eu quero, né, ampliar, eu quero, né, para tantos que estão aí desmotivados, não querem ir para a escola, aquela luta, mãe tem que ir, tem que mandar, senão a escola fica ligando para você, porque se você não manda para a escola te liga. E, às vezes, existe um fator, o porquê que aquela criança não quer ir, por que aquele adolescente não quer ir. É por conta das dificuldades. E esse projeto aí eu já tenho há tanto tempo e agora consegui um lugar, né, um parceiro aí que me cedeu esse espaço para a gente começar a trabalhar aí com esse pessoal aí e auxiliar, né? Bom, né? Nessa parte aí da aprendizagem. Então, para quem é de Mauá... Jardim Mauá? Jardim Mauá. Apesar que a pessoa te acompanhando pelas redes sociais vai estar todas as instruções, tudo certinho, tem né? tudo lá. Esse projeto aí, ele vai ser na especialidade de educação especial, autismo, vai agregar os pais também, vai ter palestra, como funciona? Isso, nosso projeto lá é ampliar isso, né? Não só para as crianças, mas também para a família, com orientação familiar, ter palestras, né, relacionadas a determinados assuntos com as famílias, para orientação ao máximo, para a gente conseguir aí, né, se unir e entrar nessa questão aí da inclusão, que é para todos. Muito importante, né? Sim. Então, conhece alguém? Conhece algum parente, amigo, vizinho? Isso. Você é de Mauá, você quer um apoio, quer uma atenção, né? Isso, às vezes uma dúvida. Uma dúvida. Né? O que você tenha. A gente está aí para isso. Ou a pessoa vai te procurar através do seu Instagram mesmo? Isso, pode me chamar lá no Instagram, a gente vai estar conversando, a gente agenda um horário para estar, né, falando mais sobre a sua dificuldade aí. E assim, sem custo, né? Isso não tem custo nenhum, né? Para o povo entender, né? Sem custo. É sem custo para você que... você vê uma pessoa, um parente conhecido que não falei, está perdido, está sem chão, está sem orientação de uma pessoa, não tem custo nenhum. Esse é um projeto do bem, né? Projeto do bem para auxiliar, para colaborar, para ajudar. E também você que está nos assistindo, está acompanhando a live, quer ajudar no projeto, quer apoiar o projeto, só procurar ela, conversa com ela, vê com ela onde você pode se encaixar. Quanto mais apoio, sim, melhor. Mais a causa, isso, o projeto aí. Anda, né? Isso aí. Porque, assim, o espaço está lá, mas o espaço vai precisar de um suporte. Sim. E, assim, vai pegar todo esse público, né? Isso. Que tá. E se a pessoa vir para somar, a porta está aberta, será vai ser bem-vinda. Nesse projeto, inclui só a professora Kátia? Tem mais alguém? Como que é? Por enquanto, estou eu, né, ali envolvida, aqui voltado mais para a parte da aprendizagem, mas a gente já está em busca de parcerias aí, né, na questão da família, na questão das orientações para a questão de advocacia, a questão de uma nutricionista, meu filho não come. Então, nós estamos formando essa parceria aí para que a gente consiga dar o suporte para todos. Se uma pessoa precisar nessa questão, todo o apoio vai ter lá. Sim. Um apoio que a pessoa... Eu preciso para receber um benefício por conta disso. Como que eu faço? Daí você vai passar as instruções. Vamos passar o detalhe. Tem que passar
fono, Isso, nutricionista nas e tal. terapias. Daí você vai passar tudo. Isso. Ah, entendi. Então o E a projeto é gente bacana. tem, assim, buscado essas redes de apoio, né? Até para a questão, né? Eu não posso pagar um convênio, né? Mas nós vamos ter pessoas conectadas aí, até a preços populares, para te dar um auxílio, para te ajudar, para conseguir, né? Avançar. Mas esse projeto é muito importante. E você também pode agregar, hein? Com certeza. Pode agregar. Com Porque certeza. cada vez vai crescendo mais. Sim. Né? O que é com amor está na frente e o projeto é uma pauta importante, vai vir muita gente para agregar. Porque tem gente que não pensa só na questão de valores. A pessoa quer dar um... Opa, estou presente. Sim. O que eu posso fazer? É isso mesmo. Né? Porque assim, tudo que vier vai ser bem-vindo. Com certeza. Mas quem for vindo para somar, vai ser bem recebido. É isso aí. Não é verdade? E aí, produção, como que tá aí o sorteio da camiseta aí? Sabe quem é o ganhador? Quem será sortudo, hein? Tal_Carol ganhou a camiseta da Parabéns. Tawane Caroline? Parabéns. Olha, ganhou a camiseta Pois é. diferenciada, hein? Isso aí. Não encolhe. Olha, coisa boa. E essa camiseta é legal que se você transpira, ela também não dá cheiro, entendeu? É uma bom. malha bem diferente. Diferenciada, aí. né? É. Diferenciada. Bem legal. Então, pessoal, vá lá no Instagram, @useagston, curte, comenta, compartilha e já tem a ganhadora. Ah, quer ganhar o desconto? Usa o cupom de desconto, vai lá no site www.useagston. Então, Opa, Useagston é Instagram, hein? Tem que ficar ligeiro. Useagston é no Instagram. O site é www.com.br. É 15% de desconto, tá bom? Acompanha lá. Professora Kátia Ferreira, tem alguma palavra, frase para falar? Alguma coisa que você deseja falar para o povo que está nos assistindo? a minha palavra para todos vocês que me acompanharam aí, que estiveram aí, que tiveram paciência de me ouvir, Escutar, né? é gratidão. Gratidão por tudo, né? Gratidão a vocês, gratidão a Deus, por tudo que Deus tem feito na minha vida, as coisas que têm acontecido. São coisas assim que pareciam tão distante e que Deus tem feito se tornar real na minha vida. E que eu dependo, né? Dependo de vocês que estão aí me acompanhando, dependo de todos, porque é algo que não é só para mim, é para todos, e é algo que que vai beneficiar muitas pessoas, e eu tenho certeza que, se você já me conhece, você sabe do meu coração, você sabe da minha índole, sabe da minha caminhada aí. Não é fácil, mas eu não desisto, vou perseverar, vou continuar, e contem comigo. Estou aqui para colaborar no que for preciso nessa questão da inclusão das famílias, a inclusão dessas crianças, dessas pessoas, de todos nós. É isso aí, pessoal. Vocês gostaram da live? Curtiram? Compartilha. E o Instagram? Fala o Instagram pro povo. Isso aí, meu Instagram, @prof. Kátia Ferreira. Me sigam lá. Sempre vou estar postando algo. Dúvidas que vocês tiverem, também mande lá. Esse vai ser o nosso canal, né, de contato a partir de agora. E vamos tocar para frente, né? Avançar, perseverar. Estou aí para contar com vocês. No YouTube também. Aqui, ó, a Ana está aqui para me ajudar. É Kátia Ferreira. Tem um vídeo lá. Assistam. Vou estar programando aí mais conteúdos para esse YouTube também, que é legal. É uma forma de comunicação, né? A internet hoje em dia, as redes sociais, é algo que está aí para a gente usar. E eu quero usar para o bem, quero usar aí para agregar na vida das pessoas, para o conhecimento de todos, para o meu também, porque cada vez que eu tenho que participar de algo, eu tenho que estudar, tenho que me aprofundar, e isso é muito importante. Então, para você que quer ver o podcast da professora Kátia Ferreira, Fica lá, hein? sobre essa pauta importante, vão lá no Instagram dela e acompanhem, hein? É isso aí. Vai vir novidade por aí, né? Ai, com certeza. Professora Kátia Ferreira, eu agradeço, tá? E agradecer também o patrocinador Master Agston. É isso. Curte, comenta e compartilha. E também o público que foi lá no post do Pode Crer pra Geral, curtiu, comentou, compartilhou.
Vai ter um ganhador lá das look, dos as book, fotos, né? vai ter um book ainda, hein, gente? Tem um book de 15 fotos. Oh. Já tem um ganhador lá que eu vi, que muita gente não seguiu as regras. Nossa. Por isso que eu falo, ó, uns vai ver dar prioridade pra coisa que não tem, né? Sim. E pra causa importante, então muita gente ficou sem ganhar. Perdeu, hein? Você já tem um ganhador lá. Aí sim, entendeu? Que eu andei dando uma olhada lá. Uhum. Então, assim, vai ter o sorteio, depois nós vamos colocar quem ganhou o book. E vamos seguindo. Eu agradeço vocês que foram nos acompanhando. Tenha uma boa noite, tudo de bom. Dedé, Valeu. quero te agradecer aqui pela oportunidade, pelo espaço, né? Fiquei muito feliz, né, de você se dispor a estar aqui, me auxiliando nessa noite aí. E muito obrigada, que Deus abençoe, né? Podcast aqui pode crer para geral, Isso tá aí. aqui, gente, ó, lugar top, organização Master Blaster top mesmo. Então, meus agradecimentos aqui a você também, viu, Obrigado por ter aceitado o convite, né? E para você também que quer ter seu podcast, quer fazer seu podcast. Você é empreendedor? É da área do esporte? É da área da política? Religião? Aqui nós vamos dar pauta para todo mundo, colocando até os nomes na parede, ó. Hoje nós estamos falando sobre autismo, mas vai falar sobre bullying, vai falar sobre racismo, tudo que é especialidade, tudo que é saúde, vai falar sobre... Às vezes também você quer fazer seu podcast, falar sobre empreendedorismo, sobre saúde, sobre esporte, as portas estão abertas, é só chamar no direct, no Zap, isso aí. E chamar. Então, agradeço. Quer mandar abraço para alguém? Um abraço para todos que estão aí, né, me assistindo, aos que vão acompanhar depois, vai ficar gravado. Um abraço para todos vocês e gratidão a todos. Pessoal, curte, comenta, compartilha. Eu agradeço a todos que nos acompanham até agora, né? E até mais. Tchau, gente. Tchau.